Olá, estudo de hoje, o estudo 106. Vamos seguir falando do assunto de promessas e juramentos. Ontem já explicamos a primeira categoria de juramentos, que é o Shuvuat Bitui, que é uma promessa, um juramento que a pessoa ele fala que ele vai fazer algo ou ele não vai fazer algo. Ou como também explicamos, pode ser promessas e juramentos referentes ao passado, de coisas que aconteceram ou deixaram de acontecer. Ontem nós mencionamos uma proibição que estava relacionada ao Shuvuat Bitui. Fazer o Shuvuat Bitui não tem problema, desde que seja verdadeiro, mas fazer uma promessa ou de algo que prometer que algo aconteceu ou deixou de acontecer, ou fazer um juramento de algo que eu vou fazer ou eu não vou fazer, isso aqui é permitido. A proibição que mencionamos ontem era a proibição de violar essa promessa. Então tá se referindo a uma promessa futura, algo que a pessoa pretende fazer ou que ele não quer fazer, e ele faz um juramento de que ele vai ou não vai fazer algo. Então tem uma proibição de violar a promessa deles, aqui era a proibição de ontem. A proibição de hoje, proibição 62, é não fazer um Shuvuat Shav. Aqui a proibição não está mais em relação ao cumprimento da promessa, está em relação à própria promessa. Aqui é uma promessa, um juramento problemático. O que é um Shuvuat Shav? A palavra Shav, na verdade, é em vão, é um juramento em vão. Esse versículo onde que fala que não pode se fazer um juramento em vão é um dos 10 mandamentos. Não pode se fazer um juramento em vão no nome de Deus. Não pode usar o nome de Deus em vão para fazer um juramento. E o que entra na categoria de um juramento em vão? Então são vários tipos se divide em algumas ramificações um juramento em vão. Então aqui vamos mencionar os qual o Maimônides menciona. Ele faz um juramento sobre algo que é impossível, ele fala um absurdo, ele faz um juramento sobre isso. Por exemplo, ele jura que ele viu um elefante voar. Então ele podia talvez querer, ele está fazendo um juramento que é um juramento em vão, porque ele está falando uma mentira, é impossível uma coisa dessas acontecer. Isso aqui é um juramento em vão. Depois, uma outra categoria de juramento em vão é quando ele faz um juramento sobre uma mitzvah da Torá, que ele jura que ele não vai cumprir uma mitzvah, ou ele jura que ele vai transgredir uma proibição da Torá. Isso aqui é considerado uma Shuvuat Shav, um juramento em vão. O motivo para isso é porque todos nós já somos jurados em relação às mitzvot, antes da gente começar, antes de começar a história, já estamos jurados em relação ao cumprimento das mitzvot. Foi um juramento que o povo fez no momento de receber a Torá, que ele tem uma carga, que ele tem um valor para todas as futuras gerações. Então já juramos que nós vamos cumprir as mitzvot. Então se alguém faz um juramento que ele não vai comer matzah na noite de Pesach, ele está fazendo uma Shuvuat Shav, um juramento em vão, por causa que ele já está jurado que ele vai ter que sim comer matzah. Então ele não pode chegar e fazer um juramento em cima daquele que é contraditório. Então isso daqui é considerado uma Shuvuat Shav. Ele sim então deve comer a matzah em Pesach. Outro caso de um juramento em vão é quando ele fala algo que é óbvio. Quando ele chega e fala para uma pessoa, por exemplo, às 4 da tarde, ele chega ou 3 da tarde, ele chega e fala: eu juro que agora é dia, juro em nome de Deus que agora é dia. Esse cara está falando, é um juramento em vão, ele está usando o nome de Deus em vão, ele está banalizando o juramento, banalizando o nome de Deus, porque ele está jurando algo que é óbvio, que não precisa de juramento. Então são algumas categorias. Que é uma coisa impossível, por exemplo, se chegar à noite, o que todo mundo sabe que está errado, se é noite, ele chega e fala que agora é dia, ele jura em nome de Deus que agora é dia, isso aqui é considerado um juramento em vão. Outro é quando ele jura uma coisa para anular uma mitzvah da Torá. E o terceiro é quando ele faz um juramento de algo óbvio, que o exemplo que o Maimônides menciona é que ele fala, por exemplo, alguém que ele jura que se alguém abate se alguém faz uma shritá, ele corta os sinais vitais de um animal, então esse animal vai morrer. Ele faz um juramento, isso aqui não precisa fazer um juramento, é algo óbvio, todo mundo concorda, todo mundo sabe, todo mundo entende, isso aqui não é algo que precisa de juramento. Porque na verdade, jurar em nome de Deus, a gente já mencionou isso aqui ontem, é uma mitzvah, é uma mitzvah fazer um juramento em nome de Deus, porque dessa forma você está reverenciando o nome de Deus. Mas no momento que a pessoa ele começa a banalizar os juramentos em nome de Deus, então ele diz aqui já fica uma coisa errada, não está mais reverenciando o nome de Deus, ao contrário, ele está desprezando, ele está usando o juramento para qualquer coisa. Então por isso, essa aqui é a proibição 62, não fazer Shuvuat Shav, um juramento em vão.